Vamos continuar a falar sobre o vetor gradiente. Considera que temos agora a situação seguinte. Temos a superfície Z, que é este paraboloide circular que aqui podes ver, esta espécie de taça acastanhada. E temos um ponto desse paraboloide, o ponto A, que está sobre a taça, e temos o plano tangente à superfície nesse ponto. E o ponto é o ponto x1, y1, z2. Ou seja, se projetares o ponto no plano no chão, o ponto fica, as coordenadas dele é x1, considera que o eixo vermelho, este aqui é o x, e o eixo verde é o y, o ponto x1, y1 e z2, aqui a segunda coordenada é 2, significa que esta altura é igual a 2. E, portanto, este é o plano tangente à superfície no ponto, neste ponto. E então, o que nós queríamos obter aqui é a equação do plano. Portanto, temos a fórmula para a superfície, temos o ponto, queremos a equação do plano tangente à superfície nesse ponto e, portanto, queremos obter essa equação só com estes dados, coordenadas do ponto e fórmula para a superfície. Ora, tu podes, se quiseres, parar um pouco e pensar como é que pode ser feito isto, é uma boa ideia, e depois de pensares aí 2 minutos, 3, voltares aqui a este vídeo. Ora, o modo como nós vamos fazer isto é, a equação do plano sabemos que tem esta forma aqui. E, portanto, a resposta a esta pergunta que aqui está tem que ser uma equação deste tipo. E o que é que a gente viu em vídeos anteriores? Calculando z' de x e z' de y, eles são iguais a A e a B. Ora, numa vizinhança pequena do ponto 1, o plano e a superfície confundem-se no seguinte sentido. Se nós considerarmos pequenas variações em torno deste ponto, a coordenada z, que nos é fornecida pela equação do nosso plano, é aproximada à coordenada z, que nos é dada pela fórmula da superfície, por esta fórmula. Ou seja, se nós estamos aqui no ponto 1 e considerarmos variações pequeninas em volta desse ponto e olharmos para cima para ver como é que varia a altura, novamente considerando o plano XY, o nosso chão, nós vemos que as variações de altura são aproximadamente as mesmas, quer nós consideremos como teto a nossa superfície, quer nós consideremos como teto o nosso plano, porque eles são exatamente iguais neste ponto, tocam-se, o plano e este paraboloide circular, eles tocam-se aqui no ponto A, e, portanto, se considerarmos pequenas variações que, em termos de z, nos façam andar aqui à volta, a variação de z é aproximadamente a mesma. Portanto, é isso que este parágrafo aqui nos diz. Ora, isto faz o quê? Faz com que as derivadas parciais z' e z de x calculadas no ponto 1 sejam as mesmas, quer nós consideremos o plano, quer consideremos a superfície, porque, recordando do que as derivadas parciais nos dão, elas dão-nos, se nós nos deslocarmos no chão no sentido do eixo do x e virmos como é que varia a altura, não é? E a variação da altura no ponto A, se a deslocação for no sentido do eixo do x, chamamos de x. Se agora nos deslocarmos no sentido do eixo do y e virmos como é que varia a altura, a variação da altura, a tangente à curva que se obtém, se variarmos y e fixarmos x, chamamos z' de y. Ora, como o plano e o paraboloide se confundem neste ponto e são as duas superfícies suaves,
portanto, que admitem derivadas parciais contínuas no ponto, então o z'(x) e o z'(y) são os mesmos para o plano e para a curva quando calculados neste ponto. E, portanto, se nós quisermos calcular coeficiente A do plano e o B, nós usamos as derivadas parciais da superfície, da equação da superfície que nos é dada, calculadas no ponto x1, y1. E, portanto, se fizermos esse cálculo, vamos fazê-lo aqui em baixo, nós temos o nosso z aqui, a derivada parcial em ordem a x é 2x, porque a derivada parcial deste também em ordem a x é 0, e a desta é 2x. Por razões análogas, a derivada parcial em ordem a y é esta. E agora, calculando ambas no ponto 1, nós substituímos o x por 1 aqui e dá 2, e este é o A do nosso plano, e substituímos o y por 1 aqui, e também obtemos 2, e este é o B do nosso plano. Portanto, a equação do nosso plano é esta que aqui está. Z igual a 2x mais 2y mais C. Falta-nos, portanto, ver quem é o C. Mas, lá está, nós sabemos que o plano contém o ponto 1, 2, porque é o ponto em que o plano é tangente ao paraboloide circular. E, portanto, se o plano contém esse ponto, as coordenadas do ponto devem satisfazer esta igualdade. Então, substituímos o z por 2, que é o que está aqui feito, o x e o y por 1, que é o que podes ver aqui, e resolvemos em ordem a c e dá-nos um c igual a menos 2. E, portanto, a equação procurada do nosso plano é esta. Então, tu podes ver que as derivadas parciais que nos dão o A e B aqui, automaticamente nos dizem a orientação que o plano tem. O C, variando o C aqui, se em vez de C igual a menos 2 puser qualquer outro C, eu estou a obter planos com a mesma orientação que este, ou seja, planos paralelos a este que aqui está. É esse o papel que o C faz aqui.